Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Nexus Podcast. Nós queremos que você possa também estar conosco mais essa vez, ouvindo um pouco da palavra de Deus, ouvindo das experiências sempre dos nossos convidados, aprendendo junto com a gente um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Eu sou a Elise, eu sou seminarista, sou apresentadora aqui do Nexus Podcast e estou aqui junto com o meu marido, que vai se apresentar. Olá, muito prazer, né, estarmos aqui novamente, mais um podcast. Nós estamos no 7º episódio hoje, eles passa rápido, né? Pois é. Nós estamos no 7º episódio, a gente queria aqui começar agradecendo, né? Agradecendo você que tem nos acompanhado. A gente tem procurado sempre seguir a orientação que Deus nos deu em relação aos conteúdos, aos nossos convidados. A gente não pode deixar de agradecer a resposta que a gente teve das pessoas que ouviram, né? No último podcast, a gente lançou um desafio aqui, né, Elise, para a gente romper ali uma barreira que estava em 200 visualizações, que era o nosso teto ali, e a gente lançou o desafio, em menos de 24 horas a gente rompeu ali as 300 visualizações e está seguindo. Provavelmente agora que você está acompanhando esse podcast, o anterior, certamente ele já avançou mais. Então, que bom que você está gostando, porque esse foi o retorno que a gente teve, né? Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Esse episódio, a gente também queria trazer alguém que eu tenho certeza que a história vai impactar a sua vida, porque é alguém que é uma pessoa muito querida pela gente, pela nossa igreja, da Pauliceia, e tem uma história fantástica. Eu espero que você aproveite ao máximo um pouquinho da nossa convidada e eu vou passar a bola para ela se apresentar. Oi, gente, muito prazer, é muito bom estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, né? Eu sou Ivonice Lima, sou psicóloga, mas acima de tudo, eu sou serva de Deus. E um dia Deus olhou para mim e falou assim: olha, eu vou tirar você dessa vida, eu vou fazer uma reviravolta. E Deus fez uma mudança muito grande. E eu espero poder compartilhar um pouquinho com vocês. Que bom, né? Ivonice é uma pessoa muito querida, é uma pessoa da família, é uma pessoa da Pauliceia, né? Uma pessoa Sim. da casa, uma pessoa que tem uma história fantástica. Quem é íntimo ali conhece um pouquinho a jornada, mas talvez você não conheça, né, todos os pontos Os aqui, os detalhes, detalhes da trajetória. Eu tenho certeza que vai ser edificante. Sim, vamos começar. Essa é a hora boa, né? E a gente queria começar perguntando para você como que se deu a sua conversão, né? Vamos começar lá no início um pouquinho para a gente poder começar nessa gênese, né, dessa vida cristã. E a gente queria conhecer um pouquinho dessa parte da sua história. Ah, faz pouco tempo, eu tinha só 12 anos. Então, foi outro dia, né? Foi quando eu nasci num lar cristão, né? Meus pais me criaram, né? Me ensinaram o caminho desde cedo. Mas o meu encontro com Jesus, eu tinha 12 anos. Foi aquele momento assim que você decidiu, né? Decidi, quero servir a Cristo. E tive a presença dele, né? Andei um bom período afastada, mas como a gente estava conversando aqui antes, ele sempre esteve comigo, ele nunca me deixou, porque a gente sempre teve esse contato, essa comunhão. Jesus para mim é aquele meu irmão mais velho, aquele irmão que defende, aquele irmão que protege. Ele é tudo, ele é lindo. E é isso. Tá certo, mas conta para mim o que de repente fez você se afastar nesse momento ali que você encontrou, né, com Jesus. Aos 12 anos você teve essa consciência de que era necessário. O que fez você se afastar do caminho do Senhor? Eu tinha muitos conflitos, muitos conflitos. Embora tenha nascido num lar evangélico, mas eu tinha muitos problemas com os meus pais, principalmente com meu pai. Eu tinha muito problema e eu queria muito afetá-lo. Eu queria atingi-lo. Porque papai era aquela pessoa, quando eu não tinha ainda entendimento, o meu herói. Sabe? Ele tinha um jeito de lidar com a gente, com os filhos, muito diferente do que ele era como esposo. Então, ele criou essa imagem. Eu não sei se ele criou, se ele realmente era assim com a gente, mas não como marido. Então, meu pai era o meu ídolo, quando eu era bem pequena. E conforme a gente foi crescendo e a gente foi vendo, assistindo brigas, discussões, e como ele tratava a minha mãe, que até então eu era muito apegada a ele e mais afastada da minha mãe, que eu achava minha mãe é a que era a pessoa, sabe? É a que botava limite, era a que tinha que multiplicar
os alimentos, o dinheiro que entrava dentro de casa, então ela é aquela figura que ficava com a parte pesada, né? O papai chegava à noite, era carinho, ele nunca dizia não. Então eu tinha meu pai como um Deus. E conforme eu fui crescendo e fui vendo, fui entendendo, então toda a minha vida, jovem, adolescente, eu passei querendo atingir papai. Então, embora eu já tivesse tido uma comunhão, um contato, o Espírito Santo já tinha me alcançado, embora eu já tivesse aceitado Jesus, eu queria afetar, eu queria atingi-lo. E para atingi-lo, eu me autodestruía. E é isso. É complicado, né? Quando a gente quer... A gente sabe que a salvação é uma questão individual, né? Sim. E fazer isso em relação a outra pessoa, né? É complicado. A gente realmente, às vezes, vê acontecer isso, e não só com você, né? Com outras pessoas também que, pelo relacionamento ali familiar, ou então dentro da própria igreja também, para que, né, querendo se colocar contra uma autoridade, alguém que esteja ali dando algum certo limite, alguma coisa, no caso ali não foi, né? Foi o teu pai estava fazendo tudo de, entre aspas, bom, né? Sim. Não estava dando nenhum limite, mas ali você viu o exemplo dele. Sim. E não quis continuar naquela, não quis deixar aquele exemplo ruim que ele estava tendo dentro de casa, e por isso você colocou essa, vamos dizer assim, essa barreira, né, com a sua vida espiritual. Sim. E é importante a gente pensar sobre a questão da família, né? Muito importante. Tudo começa na primeira infância, né? Tudo começa na primeira infância. E a gente, como os pais, não estou censurando os meus porque eles deram o melhor deles, né? Mas assim, a gente com um pouquinho mais de conhecimento hoje, a gente sabe que não é só o direcionar, o exemplo, a vida, sabe? A vida ali, no dia a dia. Vale mais do que você leva para a igreja, você mostra o caminho. Foi válido, porque eu tive uma boa base da igreja, sabe? Era uma igreja bem atuante, os ensinamentos, tinha desde pequeno, né? Já aprendi a falar, a participar. Então, tive uma base. Mas o mais importante é o exemplo, é vida. Isso é muito importante. E outra coisa importante também, a gente não passar para os filhos, por exemplo, se eu tenho um problema, se eu tivesse um companheiro, tivesse problema com o meu companheiro, não passar isso para os filhos. Porque de um lado você tem aquela imagem do herói. Do outro lado você ouve, olha, ele não presta, ele é isso, ele é aquilo. Então existe um conflito dentro de você. E quando você começa a entender, fala, cara, ele é o vilão. E pai não tem a ver com filhos também, né? Pai que eu digo assim, a relação do pai com a mãe, relação de casamento que ele tem é uma outra coisa. Exatamente. Então, foi muito conflitante. Foi aí que tudo começou, sabe? Era uma forma de você, talvez, querer chamar a atenção dele, né? Sim, com certeza, com certeza. A gente falou no podcast anterior, a gente conversando aqui com a Dani e com o Marcos, a gente viu como é importante a família. Sim. E o poder, né, que a família tem ali, né, dentro da sociedade. E ela, enquanto núcleo familiar ali, até antes de se formar, antes dela ser formada, ela ser treinada, né? Então, a gente estuda muito pouco, a gente não tem conhecimento sobre os desafios, sobre a estrutura da família, sobre o conhecimento, às vezes, dos papéis de cada um. A gente falou muito sobre isso, foi muito edificante para a gente, e tenho certeza também para quem estava ouvindo. E é muito comum, dentro desse núcleo familiar, ali você na condição de filha, mas dentro desse contexto familiar, você entender o seu papel, entender qual é o papel dele, entender o momento que, às vezes, ele não está de forma sábia exercendo o papel dele. E, acima de tudo, eu falo que, para mim, eu me converti com 13 anos. Então, acho que você com 12, eu com 13, adolescente. Para mim, o que foi um divisor de águas foi quando eu recebia os ataques do meu pai, e numa situação de separação, que eu entro para a igreja com 13 anos, e meu pai separando da minha mãe exatamente no mesmo ano. Para mim, o divisor de águas foi quando eu comecei a entender que o ataque dele à minha pessoa era para afetar a minha mãe, aquela briga de casais separando, que afeta os filhos, mas eu tive o discernimento espiritual de que aquilo dali não era
Pessoal a você, pessoal. né? Aquilo ali era espiritual. Uhum. E aí, quando eu entendi, eu não retribuí com a mesma moeda, mas não foi fácil. Eu acredito. E tem uma pequena diferença que seus pais, seu pai não era evangélico. Sim. O meu era diácono. Aham. O meu pai era atuante na igreja. Tudo bem que foi falta de vigilância, infelizmente a gente não tem maturidade tão jovem, né? Muitos, né? Você teve. Mas eu não tive essa maturidade. Depois, agora que a gente de fora, a gente começa a olhar assim e fala, ah, olha só. Olha o que eu fiz aqui. Eu acho que eu olho mais. Hoje eu sei que não é o que o outro faz, é o que eu faço com o que o outro faz. Que é importante, é o que vai dirigir a vida. Nós temos que ser protagonista da nossa história, não deixar que o outro faça a nossa história. Então, por isso que eu estou falando nesse assunto, mas eu estou dizendo que eles não foram os culpados, mas sim o que eu fiz, com o que eles faziam entre eles, né? Porque, na verdade, ele foi um bom pai para mim. Ele era carinhoso comigo, principalmente. Se eu tivesse filha predileta, eu acho que eu era predileta. Então, acho que é por isso que eu me sentia me senti tão afetada, né? E eu comecei um processo de autodestruição. Mas mesmo nessa autodestruição, Deus teve misericórdia de mim. Ele me livrou de coisas assim grandes, que hoje que eu olho e falo, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Porque eu fazia tudo para afetar. Eu tinha um lema que as regras existiam para ser quebrada. As leis existiam para a gente não cumprir. Então, muito rebelde, muito revoltada, e fui me destruindo. Meu pai entrou para o caminho do álcool. Aí uma coisa que ele detestava era o cigarro. Eu falei, então eu vou fumar. Já que ele bebe, eu vou fumar. É a destruição. Destruição. Depois de muitos anos, quando ele morre de cirrose, eu falei, e agora? Eu vou por meio de quê? De câncer no pulmão? Mas aí para sair não foi fácil. Mas eu vi, cara, olha só para onde ele levou. Não quero esse caminho para mim. Isso já tinha David. Não, tinha David ainda não. A Carol estava com 5 anos, eu acho. Então, não, tinha o David com meses, 6 meses, 6 a 7 meses. Então, foi um caminho assim, de autodestruição. Ué, ele pode ter relação casado? Por que eu solteira não posso ter? Eu sou solteira, ele é casado. No caso, extraconjugais, né? Exatamente. Ele tinha relações fora do casamento, por que eu solteira não podia ter? Então, eu vou ter relação também. Então, foi um processo de autodestruição. Até que a misericórdia de Deus, mesmo eu estando lá, o Senhor estava comigo, que eu falava com Deus. Conversava com Ele. Então, é isso. Os princípios, né, ali sempre Sim. norteando ficam, é importante, né? Quando a criança é ensinada ali naquele caminho, mesmo que tivesse tanto exemplo ruim, Sim. mas a palavra de Deus é viva e ela foi plantada, né, dentro de você. Sim. Então, no seu coração ela brotou. E eu queria agora também perguntar, quando foi essa virada de chave que você retomou, né? E quando que você voltou para os caminhos de Deus? Aconteceu alguma coisa nesse momento? Eu voltei, depois eu saí, depois eu voltei de novo. Tá, mas a grande coisa que aconteceu, que nesse caminho de autodestruição, o papai já tinha morrido, mas eu sempre tive a minha mãe do meu lado, apesar que quando da infância, ela não era aquela pessoa que eu amava, não era, porque eu achava que ela era contra o meu pai, ela afastava o meu pai. Então, depois, com o crescer, a mamãe sempre esteve do meu lado. Foi meu braço direito, minha perna, meu direito, tudo. Nesse período, eu fiquei grávida do meu filho, mais velho, o David, solteira. E foi quando o papai realmente saiu de casa, porque a mamãe falou para ele, falou para minha mãe, embora ele já tivesse uma mulher e ficava na casa da minha mãe, na outra, ele falou que ela teria que me botar para fora, porque eu estava grávida, sem marido. E ali minha mãe, nossa, se mostrou uma gigante. Falou, não, minha filha não vai para a rua. Se alguém tem que sair, é você. E nisso eu me aproximei mais da minha família. Que amor é esse? Porque mamãe não tinha emprego, mamãe tinha uma filha pequena, que foi a Carol. E ela falou, não, você que sai. A minha filha não vai para a rua. E esse ato dela me aproximou mais dela. Tudo bem, minha mãe sempre me apoiou. E os anos passaram, eu sei que a gente foi para a Bahia, voltamos. E quando voltamos,
a gente não tinha onde morar. Porque ela voltou, acho que vovô estava doente, ela voltou, depois ela me trouxe de volta. Só que a gente não tinha onde morar e a gente não tinha onde ficar. Minhas tias até queriam me apoiar, assim, ajudar a gente ficar dentro de casa dela, mas tinham suas famílias, né? Então, ficava aquele clima meio estranho. E eu não tinha onde ficar, e as pessoas às vezes falavam assim, olha, a Esther eu aceito aqui em casa, mas a Vone com o David não. Porque mãe solteira, né? E aquilo era muito dolorido, até que a igreja da Vila Operária comprou uma casinha lá para aumentar, a casinha quase caindo. E a minha tia disse, ela levou para a reunião de membro, né, o pedido para minha mãe morar naquela casa, para que ninguém invadisse, tinha que ter alguém. Mas tinha eu, e eu era fumante ainda. E a igreja da Vila Operária, com muito amor, era o pastor Josimar. 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 É aquele mais fortinho, né? Ele lá na reunião, então me apoiaram, me amaram, me botaram para dentro de casa. E aquilo foi a maior demonstração de amor que eu já vi na vida. E ali eu falei, cara, esse amor existe mesmo. E ali foi o meu primeiro passo. Eles me apoiaram, sabe? Ferida, machucada. Só tinha uma regra, eu que não gostava de cumprir regra. Não podia fumar nas mediações da igreja, mas lá fora, longe, ou dentro de casa, mas ali, naquela área, não. Eu topei. E foram assim, anos muito, muito legais, onde ali foi o meu primeiro passo para voltar. Né? Comecei a me enturmar ali na igreja e tal. E deixei o fumo. Eu sempre tentei, desde que meu pai morreu, aí se passaram alguns anos, né? E eu tentava, não conseguia, e eu ficava com aquela palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Falei, gente, eu conheço, como é que eu vou conseguir? Eu tentava, não conseguia, até que um belo dia, eu não lembro mais qual foi a pregação, mas foi a pregação em cima desse texto mesmo, eu resolvi, não vou mais fumar, eu conheço a verdade é Jesus, ele vai me libertar. Só que eu sempre jogava o cigarro fora e comprava de novo. Dessa vez eu falei, não vou jogar o cigarro fora, ele vai ficar na minha bolsa e eu não vou usar. Eu trabalhava na época numa fábrica em que cigarro era a coisa mais comum, né? E as meninas até ficavam, não, você vai voltar, quando eu falei que não ia mais fumar. E realmente, daquele dia em diante, passou anos, o cigarro na minha bolsa, eu nunca mais fumei. Aí, fiquei firme na igreja, só que eu tive um problema, né? Eu queria ser, eu era muito carente, eu acho que a figura paterna, eu acho que eu ainda procurava a figura paterna. Não acho que Freud explica isso. Ainda, né? Era um assunto ainda não resolvido. Mas né? aí que vem, a Ivonice, ela tinha essa mania de fazer tudo, ela pode tudo, então eu queria resolver as coisas, eu ainda não tinha aprendido a viver na dependência de Deus. Foi que mais tarde é que eu fui aprender. Hoje eu vivo inteiramente na dependência de Deus. Mas eu queria resolver as coisas. Eu queria resolver. Eu queria ter uma família. Já tinha um David. Foi quando eu conheci o meu segundo... meu primeiro, que o outro não foi companheiro. Mas nós não nos casamos na época. Vamos morar, depois a gente se casa, não sei o quê. E eu carente, e também eu acho que eu procurava essa figura, um homem mais velho que representava, hoje eu entendo isso, na época eu não entendia, meu pai, né? Eu acho que eu procurava o pai. Pelo menos em análise a gente chegou a essa conclusão. E aí fui morar com essa pessoa, aí já, de novo, mais uma vez, não pude continuar sendo membro da igreja, porque eu estava ia viver maritalmente com essa pessoa. Vivi alguns anos e sofri um acidente, eu caí, quebrei meu tornozelo, já tinha a segunda filha. E um dia ele falou para mim assim, a gente já tinha algumas discussões, ele falou para mim assim, olha, eu nunca vou casar com você. A primeira promessa era que ia casar. Depois a gente, eu não vou casar porque eu já casei uma vez. Quando ele falou isso, acabou o encanto para mim. Eu falei, caramba, vou ter que viver assim pro resto da vida. Apesar de não ter começado, né, certo, mas você tinha aquela expectativa de contornar o carro, né? Exatamente. A Ivonice quer resolver tudo, é terrível. Aí,
Aí a gente já começou a não nos entender mais muito bem. E nessa coisa que eu quebrei o pé, ele encontrou outra pessoa e passou a morar com essa pessoa enquanto eu estava doente da minha mãe. E aí, mais uma vez, rompemos. Fui embora para Minas com a minha mãe foi para Minas. Depois eu fui atrás da minha mãe, que eu só andava atrás da minha mãe. Né? Onde ela ia, eu ia atrás. Aí voltei, quando eu voltei para o Rio, e ele sempre deu assistência à Juliana e tal. Quando eu voltei, ele já estava separado. Aí ele falou, vamos voltar? Vamos casar? Eu falei, casar? Opa, eu quero casar, eu quero ter uma vida igual às minhas tias, igual a minha família, todo mundo fez tudo certinho. Eu caso com ele e vou acertar minha vida. Olha a Ivonice de novo, resolvendo o problema. Acerto tudo. Vou ser igual a todo mundo, né? Que fizeram tudo certinho. É hora de eu acertar minha vida. Eu vou me casar com ele. Não foi por amor, mas da minha cabeça é óbvio, né? Tudo certo. Posso reconciliar com a igreja, posso ser atuante na igreja e vou me casar com ele. Tá tudo bem, tá tudo jóia. E eu casei. E vivemos alguns anos juntos, mas não foi legal também. Por quê? Hoje eu entendo, vou encurtar um pouco a história, porque eu tomava as decisões. Eu resolvia consertar a vida. Eu não tinha essa dependência de Deus. Eu queria acertar. Mas era eu. O meu eu quer fazer tudo. E para aprender a viver na dependência de Deus, deu um pouquinho de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, foi muito útil esses anos que eu passei casado, que eu pude estudar. Eu posso entrar agora na outra fase? Pode, pode. Só, antes, você está falando, eu me lembrei aqui da uma fala que a Dani até comentou aqui, sobre papéis, né, e responsabilidades ali dentro do núcleo familiar. Né? Enquanto a gente não conhece o nosso papel, a gente começa jogar o jogo do outro. E ali eu gostei muito da expressão aqui que eles usaram, o casal, que a gente é um time, que a gente tem um campeonato e a gente está ali jogando junto para ganhar. Mas Deus chamou e capacitou cada um para fazer coisas diferentes. E quando a gente não tem esse conhecimento por natureza, né, ou às vezes por uma série de questões, a gente começa a entrar às vezes na seara que Deus não nos chamou. E aí quando você fala, quando a gente começa a querer resolver as coisas, quando a gente começa a querer entrar, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, dentro do nosso núcleo familiar, para realmente cada um ter o conhecimento e fazer aquilo que Deus chamou. E aí, se o seu casamento está em crise, é importante a gente compartilhar isso, se o seu casamento está em crise, o seu núcleo familiar está em crise, pode ter certeza, alguém, ou mais de um, ou ambos ali, não estão fazendo o papel que Deus chamou para fazer. E aí, se você não sabe por onde começar, procure os nossos pastores, procure o nosso casal, que é autoridade no assunto relacionado à família. Eles vão saber te ajudar, vão saber te orientar, vão saber corrigir a rota, te dar essas orientações. Não existe uma regra de bolo, mas cada casal, Deus tem uma palavra específica, mas porém existem os fundamentos básicos do casamento, e isso é importante que a gente tenha. Mas eu acho que aonde a gente quer chegar, de fato, a gente conhecendo um pouquinho da sua história, da trajetória, dessa batalha, mas eu acho que o ponto-chave realmente que é da sua história, essa virada criada num lar cristão, e em um dado momento você, falando da sua carreira profissional, né? Hoje você percebeu aí nas falas da Ivonice alguns termos, é uma psicóloga, uma pessoa que teve uma trajetória muito linda, já depois de um tempo, dar uma virada profissionalmente, né? E conta um pouquinho como foi isso. Tá, antes de eu falar isso, só um pouquinho, lembrando um pouquinho da Dani e do Marcos ontem, ela fala, ontem que eu vi, né? E eles falando aqui, eu ficava assim, caramba, é isso. Eu era, até mesmo no relacionamento, eu era super autossuficiente, eu que resolvia tudo, eu faço o que quero da minha vida. Eu tinha um lema, eu quero, eu posso, eu consigo. E Deus, eu acho que Deus me deixou assim, como uma criança fazendo pirraça. Ele deixou lá eu me debater, ele ficou olhando assim, quero ver quando ela vai cansar. Com a hora ela vai cansar, porque eu posso tudo. Então, até os papéis
nesse relacionamento de casado, eu também atropelava, sabe? Então, até é bom deixar bem claro que a Ivonice era boazinha, as coisas aconteceram. Não, difícil demais. Muito difícil, muito autossuficiente, muito eu posso, eu quero, eu consigo, não tem barreira para mim. Só que não. E aí vamos, né? Depois que eu já estava aqui no Rio, ainda estava casada, trabalhando no ônibus, né? Que eu trabalhei muitos anos na empresa de ônibus. Eu volto aqui para o Rio, caso, trago as crianças, depois caso. E comecei a trabalhar como cobradora na empresa de ônibus. Depois de cobradora, depois de mais de 7, 8 anos de cobradora, fui para despachante. E eu já estava cansada desse trabalho, porque era assim, direto. E era mulher das madrugadas, né? Saía 10 para 1, 10 para 1, 10 para 1 da manhã. Sim. E assim, com o Papai do Céu, a gente já estava já assim, né? É só você e Jesus que estão acordados essa hora. Só. E eu achava muito interessante que as pessoas na igreja falavam assim, nossa, que coragem. Eu pensava, não tem coragem nenhuma, mas tem que trabalhar. Falei, porque os boletos estão batendo na porta. Tem que trabalhar, então eu tenho que ir, né? Mas não era corajosa nada, mas eu ia, com medo mesmo, mas eu ia. Adorava quando não encontrava ninguém na rua. Quando encontrava alguém, meu Deus. Gelava o coração. Gelava, mas ia. Então, eu já estava cansada desse trabalho. Mas eu não queria murmurar, eu não queria reclamar, porque foi Deus que me colocou ali. Foi muito útil na minha vida para criar meus filhos. Foi muito bom. Porque eu só tinha emprego antes de um salário mínimo. Eu limpei metrô, eu vendi cafezinho, eu vendi picolé. Então, meu trabalho era muito pesado e a renda era pouca. Então, o ônibus para mim foi, caramba, é um pouquinho mais do que o salário. Depois passei para despachante, aumentou mais um pouquinho. Então, para o que eu vinha, nossa, já estava, ó. E eu não queria reclamar. Mas eu já entrei no ônibus porque eu não encontrava emprego em outro lugar devido à época, eu tinha 35 anos, mais ou menos, quando eu entrei no ônibus. E então, já não encontrava, então não queria reclamar. Mas aí eu vi numa pregação um dia do pastor Oswaldo, né, que já descansa no Senhor, ele falou assim, a gente tem que convidar Jesus para sonhar com a gente. Não, para sonhar com a gente. Chama Jesus para sonhar com vocês, você que vai ver que tudo vai dar certo. E nessa minha trajetória eu já estava cansada. Cansada de tentar, cansada de dar murro em ponto de faca, você nada. Falou, sonhar o quê, pastor? Eu nem durmo. Não, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Vou sonhar. Como é que eu vou sonhar que eu acordo 1 hora da manhã, o pior eu trabalho nem é isso. O pior nem é isso. Eu falei, sonhar o quê? Porque tudo que eu quis, os meus sonhos, no final era horrível. Tudo que eu sonhei, que eu lutei para ter, no final não foi bom. Como é que eu vou chamar Jesus para sonhar comigo um negócio desse? Mas você agarrou nessa palavra. Só que aí eu fiquei com naquela palavra e eu comecei a pensar assim, não vou chamar Jesus para sonhar comigo, eu vou pedir Jesus para sonhar para mim. Porque eu não sei sonhar. Eu não sei. Não sei o que fazer, não sei sonhar. Isso, a relação já estava ruim, mas eu continuava casada, trabalhando, não aguentando mais, o corpo já estava cansado, não tinha Natal, não tinha Ano Novo. Mas alguma coisa eu tinha comigo, eu não podia reclamar, porque ele foi Deus. E eu conversava assim, na madrugada, descendo o morro, ou lá na cabine, lá no Estácio, que eu fiquei muito tempo no Estácio. Nos primeiros carros não tinha ninguém ainda, então eu ficava lá conversando com Deus. Como é que vai ser? Eu não vejo saída. Sonha para mim que eu não sei o que fazer. E quando a minha filha se inscreveu no Enem, ela falou para mim, mãe, escrevi a senhora também no Enem. E ela não sabia dos meus... Aí eu quase que eu dei um ataque, né? Falei, como assim, Enem? Nunca mais estudei, não sei nada, já estou velha, como é que eu vou estudar agora? Aí ela me ensinou um macete, ela falou assim, estuda a regra de redação, lê atualidades, vai no computador, bota atualidades, que geralmente o assunto da redação é um tema atual. Atuais. E eu falei assim, e as outras disciplinas? Marca uma letra só para não zerar. Se você escolher letra A em matemática, você vai tudo. E vai. Aí aquela coisa dentro de mim, aí foi quando eu conversei com o doutor Ezequiel, né? Na época, pastor Ezequiel daquela igreja. E ainda, né? Mas era o presidente. Ele deve estar nos ouvindo agora. Deve estar em algum lugar nos ouvindo. Ele está aqui nos bastidores, para quem não está vendo. Eu sou muito velha para estudar. Pô, faculdade. Quando minha filha falou, eu também fiquei pensando o que eu ia fazer, que eu tinha um sonho de fazer um curso superior, mas eu não tinha psicologia na minha cabeça.
Eu falei, o que que eu vou fazer? Uma coisa é certa, uma coisa que eu possa trabalhar para mim mesmo, que a idade não vá ter problema, né? Eu pensei na psicologia. Aí eu conversei com o Ezequiel. Falei, eu já estou velha. Na época eu já estava com 47. Entrei na faculdade aos 47 anos. É esse recado que eu quero deixar para você, tá, mulher? Vamos lá, vamos. Nunca é tarde. Aí eu com aquele, velha, vou entrar na faculdade agora. 47. 47, vou entrar na faculdade agora. Aí o Ezequiel falou para mim, Vone, 5 anos da sua vida vai passar de qualquer jeito. Então estude. Você não estudar, 5 anos vai passar. Ah, tá bom, é isso. Era a palavra que eu precisava. E fui. Fiz o Enem. Lógico, não consegui uma faculdade pública, né? Mas eu consegui uma bolsa de 50% devido à redação. Eu não fui muito mal na redação. Eu consegui uma bolsa de 50% na Uniswan. E aí eu comecei a estudar, trabalhando no ônibus. E aí começou a jornada da psicologia. Aí começou a jornada da acadêmica. psicologia. Foi muito gostoso o dia que eu entrei na faculdade. Também o dia que eu saí. Mas eu me senti bom é começar assim. e é muito melhor terminar, né? Gente, você sabe o que é aos 47 anos você entrar na sua primeira graduação? Uma vida de limpar chão, não que seja desonroso, mas é cansativo, é pesado, sabe? De vender café na madrugada. Eu, assim, trabalhei no metrô também na faxina. Quer dizer, foi demais. Eu me senti assim, falei, Deus, que bom. 47 anos, primeiro dia, caloura. Como é que foi isso? Não teve. Não teve trote. Não teve trote. Que bom, não teve trote. Eu estava com muito medo do trote. Acho que você já estava na faculdade, né? Eu não sei exatamente qual foi o período. Eu fiquei na faculdade de 2004 a 2009. Não, eu entrei primeiro, acho que sim. Eu sei que alguém entrou na faculdade e eu vi que era muito horrível esse negócio de trote. Mas lá foi proibido, não teve trote pessoal da noite, e assim foi muito tranquilo nisso, né? E aí começou a luta, né? Também estudar, casa, trabalho, muito sono, matérias, prova. Às vezes eu estava na faculdade escrevendo assim, ó, e dormia. E acordar, o pessoal rindo e tal. Até que de um colega de trabalho que fazia direito, ele era motorista, ele fazia direito, ele falou assim, por que você não pede para gravar as aulas? Grava as aulas, depois você, né, quando eu ia trabalhando, fica ouvindo. Aí foi o que me ajudou, pedi aos professores, eles viam a minha situação, e assim foi. Eu saía cedo de casa, de madrugada, acabava o serviço, ia direto para a faculdade, porque se eu fosse para casa eu não ia ter coragem de voltar. Dormia lá na hora do pessoal de educação física, né? Aquelas pedras lá. E assim foi indo. E no dia que eu me formei, foi o dia mais feliz da minha vida. Que legal, né? Eu consegui, gente, nunca é tarde, mas uma coisa importante é que eu aprendi nessa história toda, viver na dependência de Deus. Viver na dependência de Deus. Tá, Ivonice, quais são os seus planos hoje? Não sei, não tem. Deus tem. Eu sei que Ele tem um plano. Isso eu sei. Agora, como vai ser, o que vai ser? Qualquer problema que venha, eu falo, Deus, é contigo. Eu vivo na sua dependência. Eu aprendi. Apanhei. Me debati. Ele não me bateu, não. Eu me debati. Por isso que eu digo que ele ficava assim, eu acredito na minha imaginação, olhando aquela criança birrenta, pirracenta, se debatendo. Quando cansar, ele foi lá. Opa, esse Deus é maravilhoso, ele é lindo. Você sabe que a gente, né, Elise, a gente conversava, a sua história, ela foi e vai continuar sendo muito inspiradora para muitas pessoas, né? Uhum. Porque a gente via ali a sua batalha, eu estava na família, eu via que era, como eu falei, você era a mulher das madrugadas, ficava perplexo como é que saiu 1h da manhã para trabalhar, encarando essa tripla jornada aí, mãe, trabalho e ingressa na vida acadêmica, que a gente sabe o quanto é exaustivo. Nós estamos na reta final agora, né, Elisa? Contando os dias para ter esse melhor dia. De uma outra faculdade, a gente sabe o quanto isso suga, o quanto é exaustivo. Mas quando a gente está fazendo algo que realmente assim está no centro da vontade de Deus, o corpo
ele cansa, né? Porque você exige a mudança, o estresse. Se você quer que o músculo cresça, ele não vai crescer no repouso, ele vai crescer sob estresse. Então, assim é a nossa mente, né? Para a gente sair do outro lado, a gente precisa passar por um estresse. E a gente sabe o quanto isso é desafiador, o quanto isso a gente abre mão de muitas coisas naquele período que parece que nunca vai ter fim, mas como você ouviu essa palavra de sabedoria, vai passar esse tempo, né? A gente está na reta final agora do seminário, 4 anos, a gente está com 3 anos e meio concluído. Quando a gente fez a matrícula, a gente pensou, cara, 4 anos, mas passa, esse ano chega, né? Essa formatura chega. Mas como é que foi não desistir? Ele, esses 5 anos, entrou com 47, saiu provavelmente ele com 52 anos, né? E como é que foi ali você perseverar aí, né, nessa trajetória? É muito engraçado que às vezes eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar em casa vendo minha novela. O que eu estou fazendo aqui? E estava lendo Freud, lendo... Nossa, é muita informação. Eu perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu lembrava que foi Deus que me levou até ali. Teve momentos que a gente pensava em desistir? Não. Eu só perguntava o que eu estava fazendo ali. Eu nunca pensei em desistir. Eu vi algumas pessoas desistindo. Não, eu vou terminar. Porque uma coisa, mesmo antes eu tinha na minha... Acho que é na personalidade, né? De não desistir. Acho que isso foi bom e foi ruim também. Porque muitas vezes você está persistiu no erro. Persistindo. Eu me lembro que a sua formatura, acho que talvez um dos primeiros cultos ali de agradecimento, né? A sensação que a gente tinha, né, Elisa, era que a igreja tinha se formado. Foi. Não é? Eu me lembro que assim, na oração de agradecimento, o pastor Ezequiel ali, era como se a igreja percorreu os 5 anos da vida acadêmica com você e a gente viveu e comemorou e torcia para que desse certo, né? E o mais interessante, você falando que a igreja abraçou, não vou falar nomes para não ter problema, mas 2 pessoas pagaram a minha pós-graduação. Que legal, né? Sim. 2 membros. Então, a igreja abraçou muito. A igreja ISP me abraçou em todos os momentos. Até mais pouco, né? Um passado mais recente, quando a mamãe foi recolhida, quando a minha irmã foi recolhida para o Senhor, a igreja abraçou, sempre. Sempre. Bonito, né? Por que você não está na ISP, né? Já que a ISP te abraçou tanto. Isso foi um preparo, acredito eu, hoje, que Papai do Céu ia levar minha mãe, e a gente era muito ali colada. Ele começou assim, sabe? Tem coisas que a gente não entende. No momento, depois que passa, fala, caramba, ele começou a afastar mais um pouquinho. Foi na época da pandemia, e a gente ia para lá de Uber, só que na volta, ia para lá, para a ISP, eu já estava morando no Centro de Caxias, só que na volta, os Uber não vinham buscar. De cancelava, e todo mundo ia embora. Embora a família mora ali perto, minha mãe tinha problema no joelho, então as escadas para chegar até a casa das minhas tias era complicado para ela. Então a gente ficava ali às vezes até tarde esperando o Uber. Aí eu falei, mãe, eu vou ficar numa igreja mais próxima, eu vou ficar aqui, eu já conhecia a Maranata, eu vou ficar na Maranata. Mamãe chegou aí comigo umas 2 vezes e falou, não, eu não quero. Eu quero ficar na ISP. Eu falei, mãe, eu não vou não. Não vou não, porque eu vou ficar lá sozinha com a senhora, depois não sei o quê. Aí ela falou, então você me bota no carro, e lá eles me botam no carro de novo. Eu falei, beleza. Aí ela chegava toda feliz, porque a igreja toda ficava com ela esperando. Ela falou, o pastor, a Geralda, não sei quem. Eu falei, poxa. Poxa. Todo mundo ficava lá me esperando eu entrar no carro. Eu falei, tá bom. Então foi isso. Mas foi Deus já preparando essa separação. Mas é uma igreja que eu amo, que me abraçou, que sonharam comigo, sonho que Deus, né? Que hoje eu sou psicóloga e amo o que eu faço. Me encontrei, gente. Eu me encontrei. Já tinha feito teste de contabilidade, fiz enfermagem, técnica de enfermagem. Nada. Mas ele sonhou. Ele sonhou, não fui eu que sonhei. Ele sonhou. E a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E o dia da chave do consultório? No dia que você leva a chave do consultório lá para agradecer. Nossa, foi demais, né? A gente viveu, né, todos esses momentos. E eu acho que a
a palavra, né, que fica assim para quem está nos ouvindo, viva os sonhos de Deus, né? Busque os sonhos de Deus. Acho que essa sua fala me marcou aqui, eu peguei isso para mim, né? Sonhe os sonhos de Deus, né? E nunca é tarde, né? Viva na dependência, né? Viva na dependência e nunca é tarde para você dar a volta, para você corrigir, né? Para você... e acho que o seu exemplo de superação, a gente festejou e festeja e é um orgulho da ISCP, né? Amém. Ver a sua trajetória. E me marcou também, no dia que a Ivanice chegou lá e falou, essa chave aqui é a chave da porta do consultório. Nossa, foi demais. E ali eu já tinha começado o trabalho. Primeiro que eu trabalhei foi até o Ezequiel, que conseguiu um lugar lá, aqui na Duque de Caxias mesmo, para que eu atendesse, né? E que eu pagaria quando eu atendesse, pagaria um valorzinho lá pequeno. Mas eu não tinha pacientes, né? Começando, né? Zero. Mas aí, uma amiga da pós, né? Que assim que eu terminei, eu já entrei na pós, me falou assim, por que você não procura outras igrejas para atender? Que eu atendia na ECP 0800. Por que você não procura outras igrejas? Oferece seu trabalho. Aí eu comecei a fazer isso, eu comecei a procurar igrejas e oferecer o trabalho, e oferecer uma porcentagem. Fui na Batista, fui na outra lá embaixo, ali na entrada da Vila Operária, fui em um monte de lugar, na Chacrinha, eu saía, e quando a igreja falava positivo, eu fazia uma faixa, psicóloga, clínica, não sei o que, e primeiro atendimento grátis. Porque esse primeiro atendimento grátis atraía as pessoas, porque as pessoas às vezes têm uma ideia de psicologia, uma coisa elitizada, né? Que é o pessoal mais simples. Então, saí espalhando e começou a aparecer. Alguns vinham por curiosidade, né? Ver como é que é, e outros iam ficando. Posso entrar nesse pedacinho? Dá tempo? Pode. Sim, pode. Dá tempo. E aí começou assim, depois comecei a atender no CMA, por quê? Um desses atendimentos que eu tinha, que era um aqui, outro lá não sei aonde, era sobe, desce, morro, né? Apareceu uma senhora em crise, surtada, né? E ela falava, as vozes querem me matar, ela fazia assim com as mãos, as vozes querem me matar, e o marido atrás, andando na sala, foi até na Paulicéia, na Batista, e ela andando em círculo, o homem também atrás, e eu parada assim, sentada, falei, meu Deus, vão pensar que é espírito maligno. O que eu faço? Mas eu fiz muito, graças a Deus, nesse tempo que eu trabalhava no ônibus, eu fiz muitos estágios que as minhas amigas me encaminhavam. E uma dessas minhas amigas, que já era psicóloga, me levou para fazer um estágio numa comunidade, ela só me colocava em quentes, né? Assim, pacientes difíceis, em coisas difíceis. Ela falou, tem uma senhora aí que é esquizofrênica. Eu lembrei, ela lá rodando e eu lembrando. Você tem que entrar na viagem dela, você não pode contrariar, você tem que viajar. Ela está falando que está vendo, você vai ver também. Se ela está falando que está ouvindo, você vai ouvir também. E aí eu lembrei disso, Deus trouxe a minha memória. Aí eu comecei a falar para ela, ouve, você está ouvindo? Aí ela parou. Ela parou e queria saber o que as vozes estavam me falando. Aí eu falei para ela, as vozes estão mandando você seguir seu marido. Você não está ouvindo? Ela, não, está mandando? Tá mandando. Aí chamei o marido, falei, leva para o Moacir, né, que ela estava em crise. E ele lá levando, foi atendida, e ele me retorna pedindo uma psiquiatra, a indicação. Só que eu não conhecia ninguém, eu estava começando. Aí eu liguei para essa minha amiga que me deu a dica das igrejas e pedi um contato, e ela me deu um contato de uma psiquiatra. Eu passei para o marido dela. E aí a gente começou a fazer essa ponte com essa psiquiatra. Ela começou a me mandar paciente. O negócio foi crescendo. Aí fui lá para onde o doutor Ezequiel tinha me arrumado. Depois ficou pequeno também. Subloquei no local. E depois ficou pequeno também. E aí uma amiga, a gente abriu um consultório. E foi muito. É muito ainda. Essa amiga já saiu, já não está mais comigo. Mas ficou. E abriu, né, assim, eu sou da área da saúde, não sou enfermeiro de formação, né, então não sou especialista no assunto, mas a gente passa um pouco por essas disciplinas, né, e a gente passa por estágios, etc., também dentro dessa área de um pouco de psicologia, de psiquiatria, até mais de psiquiatria, né,
E a gente vê que a população em geral tem muita dificuldade, principalmente o cristão, né, de entender e discernir, porque tem uma ciência por trás do que às vezes é espiritual, do que é de ordem psicológica, do que é transtorno mental, e como você separar isso e você não tratar, às vezes, o que é espiritual com água com açúcar, né? Às vezes, como uma possessão demoníaca, você tratar com água com açúcar, não é assim, e às vezes também você não tratar. Então, se você tivesse que dar uma dica, né, eu não sei, assim, uma orientação, né, como é que as pessoas vão ter um norte para distinguir isso e saber quem ela procura? Ela procura o pastor, procura o psicólogo, procura o psiquiatra? Como que ela dá esse primeiro pontapé? Procura Deus. Deus na frente de tudo. Porque existe tudo, às vezes mistura tudo, né? Que o adversário ele pega carona nas nossas fraquezas. Então fica tudo muito misturado. Como a gente está falando aqui, acredito eu, para a grande maioria, o povo de Deus, né? Deus na frente. Conversar com o pastor, muito importante, né? O seu pastor direcionar também. Orar. A gente pode falar, assim, está nessa trajetória aí teológica, a gente pode falar que os pastores, eles também têm uma orientação, por mais que ainda seja num nível básico, mas eles têm uma orientação também de saber qual é a limitação de atuação dele. Aí você falou um ponto que é importante. Se você tem acesso ao seu pastor, procure o seu pastor. Sim. Ele vai ter consciência até onde ele pode ir e da onde ele vai direcionar. Né? Sim. E aí ele vai ser esse norteador, né? Sim, Deus tem mandado, servos dele, Deus tem mandado. E é Deus. Sempre Deus. Cada um que entra ali, que liga para mim, primeiro vai para Deus, Senhor. O Senhor está mandando, o Senhor vai orientar, o Senhor vai me dar sabedoria, o Senhor vai abrir a mente dele. E é isso. A gente não trabalha só com evangélico, eu estava até comentando isso, mas eu acho que 98% dos meus pacientes são evangélicos. Ou já foram, ou estão afastados. É importante porque às vezes as pessoas pensam que o cristão ele vai lidar, né, com alguma questão que ele esteja ali tendo que resolver somente com a oração, né? E a terapia, ela é vamos dizer assim, uma ferramenta, né? Sim. Para você trazer ali muita cura para as pessoas, porque às vezes o problema dela está na alma, né? Não que a Bíblia não tenha conhecimento para tratar a alma, mas você ter uma pessoa profissional que esteja ali sabendo qual é aquela questão, né? Porque às vezes você se autoavaliar é difícil. Sim. Às vezes o pastor também vai ter certa limitação, como o Edinho colocou aqui, né? Vai ter uma limitação de onde atuar, e ali o profissional da psicologia ele vai estar mais assertivo em entender onde é aquele problema e poder tratar aquilo. E não é de forma alguma, né, algo ruim você, como um cristão, dizer que você precisa de uma terapia, você às vezes vai precisar de uma questão psiquiátrica, de um apoio psiquiátrico, vai precisar também de um apoio dentro da igreja. Eu posso dizer também por conta da minha própria vivência, né? A gente aqui está, né, falando um pouco sobre as nossas... A gente abre um pouco o coração aqui para que outros, né, você que está aí do outro lado, possa também receber essa dica, né, que vem de Deus. Eu sou cristã, passei por muitas situações difíceis aqui na minha trajetória e em certos momentos foi necessário. Eu digo que concomitante, nem foi assim, só uma das vertentes. As 3 vertentes de uma vez só. Eu precisava de um acompanhamento espiritual, Deus me deu isso através de irmãos que eu nem pedia. As pessoas não tinham noção do que eu estava passando e elas me mandavam mensagem. Eu não consigo tirar você da minha mente. Deus me pediu para orar por você. Está aqui uma palavra de Deus. E ali eu recebia. Mas, ao mesmo tempo, Deus colocou também psicólogo dentro da minha trajetória. Cristão também, até porque eu quis que fosse cristão. Não tem... existem outros, né? Claro. Que é um profissional e tal, mas eu quis que fosse, porque eu achei que ele entenderia melhor as minhas questões. Então, eu coloquei ali, pesquisei sobre um psicólogo que fosse também cristão, mas isso foi uma escolha minha, isso não é um limitador para você. Mas
eu coloquei ali a psicologia dentro do meu momento ali de dificuldade. E também precisei de um acompanhamento psiquiátrico, porque eu precisava de medicamento, que aquilo ali não era a vertente, nem tanto, obviamente, do pastor, que não é da área da saúde, né? E nem era uma questão que o psicólogo poderia colocar. Então, as 3 vertentes precisaram ser colocadas ao mesmo tempo. E aquilo ali foi algo, assim, maravilhoso para mim, porque eu consegui entender exatamente cada área de atuação. Eu vi muito ali, o mundo espiritual, ele vai pegar carona. Ele vai pegar carona, como a Vânia acabou de dizer aqui. O mundo espiritual pega carona nas nossas fraquezas. Então, ali eu via o mundo espiritual se colocando dessa forma, tentando trazer alguns pensamentos, coisas difíceis. Mas aí também eu vinha com a psicologia. Eu tratava toda essa questão. Vamos trazer aqui técnicas para a gente poder resolver o que ali era necessário, né? E também, no momento que foi nítido ali, é uma questão também química, porque eu passei por um momento de depressão, de ansiedade, então aquilo ali também precisava ser tratado quimicamente, o meu corpo precisava responder. Então é corpo, é alma, é espírito, você não é um ser desassociado, que você vai pegar um pedacinho e vai ficar ótimo em Deus, e aí você não tem que dar atenção à sua alma, você não precisa cuidar do seu corpo, você não precisa mais comer porque você é de Deus, você precisa se organizar como um indivíduo. E esse indivíduo, criado por Deus, ele tem 3 dimensões, pelo menos aqui, né? É verdade. Eu vou falar com meu pai aqui, ele vai falar que tem mais dimensões, porque aí ele vai falar de relacionamento, vai falar de várias coisas aí. Mas quando a gente pensa no ser humano, né, a gente pensa sobre essas vertentes. Você é alma, você tá, né, tem um corpo e você é um espírito. Então você precisa tratar de tudo de forma geral. Você não pode querer se deslocar de uma dessas vertentes. Então, imagina, você passando por uma situação dessa e você não tem um relacionamento com Deus. Você passar por uma dificuldade dessa, que é natural, é ser humano. Eu não estou dizendo que você porque é crente ou que você não é crente. Você é um ser humano, então você vai passar por dificuldades. Como a Ivone falou aqui no início, no mundo a gente vai ter aflição, a gente vai ter essas dificuldades. Então, se você não consegue entender que você precisa de ajuda, aí você tem um problema muito sério. Você realmente precisa de ajuda. O ser humano não foi feito para ficar sozinho. O ser humano tem as suas responsabilidades, tem as suas... Você vai precisar tomar decisões, é a sua vida. Como a Ivone bem disse, você precisa ser esse protagonista da sua vida e tome decisões acertadas. Deus vai te ajudar, tanto na área espiritual, quanto na sua área emocional, quanto no seu corpo, porque Jesus, ele não ficou lá no céu, olhando todo mundo sofrendo aqui da terra, precisando de salvação, e continuou lá na glória dele, porque para ele nada mudaria. Não. Ele sabe o que a gente passa, porque ele se despiu da glória dele. Ele não precisava disso, mas ele fez isso por amor a nós. E ele veio. Então ele sabe, ele se identifica com a sua dor, porque ele passou. Jesus foi provado em todas as coisas. Ele sabe exatamente o que você está passando. E ele pode sim reverter isso nas 3 dimensões que você tem. Amém. Olha, Tá que vendo? palavra. É importante, né? Mas deixa Deus falar. Quase que eu levanto a mão aqui. A gente está chegando ao fim, né? Eu espero que você tenha aproveitado bastante. Se você acompanhou atentamente até aqui, você viu, não desista dos seus sonhos, né? E sonhe os sonhos de Deus, né? Como foi dito aqui, busque os sonhos de Deus. O que Deus está sonhando para mim, né? Busque os sonhos de Deus. Gente, que mulher guerreira, que exemplo de perseverança, que exemplo de se reinventar, que exemplo de acordar um dia, deixar a Ivonice totalmente em casa e se reinventar, encarar esses desafios, acordar, sair para trabalhar 1h da manhã, encarar uma faculdade e sustentar, né, esse tripé ali, casa, trabalho e a vida acadêmica, que quem está passando ou já passou sabe do tamanho do desafio que a gente está falando, com todas as limitações, com todas as dificuldades, mas que batalhou. A igreja orou, a igreja perseverou ali em oração, torceu, mas ela acordou, ela levantou, falou: Senhor, vai na frente, me ajuda, me dá força. E conseguiu se formar, conseguiu fazer a pós-graduação. Hoje é um orgulho para a gente. E eu tenho certeza que se você tá olhando e falando assim, não deu para mim, já deu, né? A idade já está batendo, o cansaço.
viva os sonhos que Deus tem para você, entendeu? Se você está inquieto é porque Deus está te chamando para se mexer, para você dar a volta, levantar, sacudir a poeira, e procure essas palavras sábias pastorais, como ela falou, assim, ela foi sustentada por oração, mas também foi sustentada por palavras proféticas, né? Desde sua trajetória ali, ela se agarrou nessas palavras. Então, se alimente da palavra do Senhor, que você possa agarrar nas palavras que Deus tem sonhado para você. E que exemplo! E a Elisa encerra com essa parte, né? Que como é importante o cristão ter a consciência aberta, saber que o cristão ele precisa de uma palavra pastoral, ele precisa de apoio psicológico, ele precisa também, em algumas situações, de apoio psiquiátrico. Então, assim, toda a ciência, se a gente voltasse assim a raiz, a origem ali da ciência, a gente vai encontrar Deus nesse caminho. Então, assim, são ciências que Deus deu ao homem para entender algumas áreas que se complementam. Então, tenha a mente aberta. Eu falo que muitas das vezes a gente só para nesses profissionais quando o carro enguiçou. Deu ruim, parou, aí chama o reboque, aí agora leva. Só que você precisa de manutenção também. Seu corpo, sua alma, seu espírito, você precisa cuidar. Você precisa investir tempo, dedicação, buscar orientação. Deus colocou alguma coisa em alguém que não está em você. Você tem que buscar isso. Então Deus colocou ali né, essa fonte na Vânia, ela bebeu dessa fonte aí da psicologia. Ela tem muito para te ajudar. Eu tô fazendo merchan, Vânia. Olha, aí ninguém obrigada. sabe que a gente combinou os 10% depois do Tá cachê. bom. Brincadeira. Brincando, mas assim, busque pessoas de Deus, busque um conhecimento profissional, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, vai te ajudar. Vânia, faça suas considerações, né? Muito obrigada a você, Edson. Muito obrigada, Elisa, tá? Elise, muito obrigada mesmo. Para você que está me ouvindo, não desista dos seus sonhos, mas o melhor de não desistir é pedir Deus, é pedir Jesus para sonhar por você. Porque às vezes a gente não sabe nem sonhar, mas quando ele entra, ele faz a revolução. Outra coisa que eu quero deixar, terapia é vida. Não precisa estar com um transtorno para fazer terapia. Terapia é vida. Eu tenho meu terapeuta e todo mundo, sabe, deveria ter o seu terapeuta. Para o dia a dia mesmo. E toda a ciência vem de Deus. Tudo é de Deus. E muitas vezes a gente quer mandar no Criador. Como ele vai agir? Ele pode agir de modo sobrenatural quando a gente tem alguma dificuldade, mas ele também deixou os instrumentos aqui, né, para que possamos ser usados. Tudo para que o homem viva bem. Então, é isso. Não desista de convidar Jesus para sonhar com você. Obrigada, tá, gente? Que legal, né? Foi muito bom também esse momento aqui, nós estarmos juntos. Nesse finalzinho, né, a gente quer agradecer, Ivone, você que está aqui, abençoou o nosso coração, compartilhando, abrindo o seu coração para a gente. Então, assim, foi muito importante, né, nós ouvirmos isso. E uma coisa também que me chamou muita atenção na sua fala, né? Você falou assim, eu estava cansada, eu estava esgotada. E isso me lembrou muito que a gente falou aqui, já citamos, né, sobre a Daniela e o Marcos do último podcast, a gente falava sobre os papéis. Quando a mulher ela sai do seu papel ali, né, de auxiliadora, ela fica uma mulher cansada, porque ela toma sobre ela trabalhos que não eram dela. Ela está cuidando da vinha que não é dela. Então, ela fica cansada. Então, esse é importante. Eu busquei essa palavra, cuidar da nossa vinha, né? Cuidar do que realmente seja os sonhos de Deus para nós. Não se cansar com os nossos propósitos, né? Porque se deixar, a gente vai trilhar várias coisas aí e não vai chegar a lugar nenhum. Mas, graças a Deus, você conseguiu fazer essa mudança, trouxe esse momento aqui para nós, nos abençoou ricamente. Espero também que tenha abençoado você que está aí do outro lado, que você possa ter recebido aí uma porção de Deus para você continuar e agora batalhar esses sonhos que são de Deus para você. Amém. Amém. Faça a sua parte, remova a pedra, busque o psicólogo, mas, acima de tudo, busque o psicólogo dos psicólogos. Amém. Né? Ele não pode faltar, hipótese nenhuma, na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Jesus é lindo. Não esqueça aí, a Elisa me lembrou aqui, ó, do QR Code, que fica aqui no cantinho da tela.
Se esse podcast abençoa a sua vida, não esqueça de curtir, de compartilhar. Quantas pessoas não precisam dessa palavra? Então, faça essa ação missionária digital. Compartilhe esse vídeo, não esqueça de curtir. Interaja aí nos comentários. A gente vai fazer um desafio aqui para a Vânia acompanhar os comentários e, de alguma forma, retribuir ali a palavra que você colocar ali. Se você gostou do exemplo da dedicação dela, deixa ali um comentário também. Hashtag Ivone Vencedora. Hashtag Ivone Vencedora. Muito glória. bom. E aqui o nosso QR Code é para você ser abençoado. Porque quando a gente oferta na obra do Senhor, a gente coloca uma colherzinha, Deus coloca com uma pá, né? É verdade. E a gente está devendo o retorno do Marcos e da Dani, porque a gente lançou o desafio, a gente vai pagar. Não perca a cena dos próximos capítulos. A gente vai trazer um tema sobre finanças no núcleo familiar, o quanto isso tem impactado a vida das nossas famílias. Não perca, fica com Deus, cena dos próximos capítulos. Tá certo. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.